E aí galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui às nossas discussões da parte 4 da nossa disciplina, falando sobre resposta em frequência. E a gente está discutindo agora a análise de amplificadores na região de alta frequência. Na aula passada a gente avaliou métodos, principalmente o método das constantes de tempo de circuito aberto, que nos permite fazer a estimativa de qual seria a frequência de corte superior de algum tipo de amplificador, independente da sua topologia. E agora a gente vai começar a analisar individualmente cada tipo de circuito que a gente já discutiu nas partes anteriores da nossa disciplina. E a gente vai começar essa série de aulas analisando os amplificadores fonte comum e emissor comum. Então aqui eu fiz o desenho do fonte comum, né, e eu vou fazer uma simplificação só para generalizar nossas contas, né, que eu vou modelar esse circuito aqui dessa forma. Então percebam que eu fiz o quê? Eu fiz uma análise de TVNAM do nosso circuito de entrada. Então aqui eu fiz um TVNAM, onde eu agora estou modelando o meu sistema de entrada como sendo um VSIG linha, que é uma composição dada pelo divisor de tensão RSIG com RG do nosso amplificador, e que a minha resistência de fonte agora ela é na prática o RSIG em paralelo com o RG. Da mesma forma, eu já associei aqui meu resistor de dreno com a minha resistência de carga num RL'. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho um circuito genérico, né, para essas definições que eu vou ter agora com vocês. Né? Então eu posso modelar diferentes tipos de circuitos para esse elemento e a gente consegue ter as mesmas conclusões. Beleza? Bom, tendo isso, o circuito que eu tenho que analisar, né, do ponto de vista de alta frequência, é esse aí. Tá? Incluir agora os capacitores de junção e vamos ver como que a gente pode resolver esse circuito. Tá. De cara, o que a gente vê é que o capacitor CGD ele é um complicador, porque ele está acoplando saída e entrada no nosso circuito. Né? Então, na hora de fazer as nossas análises, ele vai complicar demais as contas. Mas existe um teorema que a gente pode aplicar aqui que simplifica demais essas contas. Então, vamos analisar esse teorema, que é chamado Teorema de Miller. O Teorema de Miller ele é feito para a gente analisar ou remodelar um circuito que tem uma impedância acoplando dois terminais do circuito. Percebo que aqui eu tenho uma tensão V1, aqui eu tenho uma tensão, vou botar como medição, porque não necessariamente eu preciso ter uma fonte aqui, né? E eu tenho uma impedância acoplando uma a outra. Agora, se V2, que é a saída aqui, puder ser escrita de forma dependente de V1, percebam que V2 então aqui é um K, que é um ganho vezes V1, eu posso fazer uma análise tentando enxergar qual que é a impedância Z1 que V1 está enxergando. Né? Se eu fizer essa conta e manipular, eu não vou descrever toda a matemática, eu vou achar que Z1, né, vai ser igual à impedância real que está lá, Z, dividido por 1 menos K, onde K é o ganho, né, entre V2 e V1. Da mesma forma, eu posso tentar ver qual que é a impedância Z2 que a saída V2 está enxergando. E de novo, eu posso fazer toda a matemática, que eu não vou explicitar aqui, eu vou encontrar que Z2 é igual a Z dividido por 1 menos K. Beleza? Por que isso é importante? Porque isso permite que eu modele uma impedância que está acoplando dois pontos do meu circuito como duas impedâncias que agora não tem mais, que não vão mostrar mais explicitamente esse acoplamento, né? Não tem mais conexão entre 1 e 2 aqui. Percebam? É importante falar que isso independe de como é essa impedância, ela pode ser um resistor, pode ser um capacitor, pode ser uma associação disso, mas olha só como isso pode simplificar a nossa análise. Então, de novo aqui, eu estou pegando o nosso amplificador, fonte comum, e eu vou aplicar o teorema de Miller. Então, olhem que a capacitância CGD, aqui, ela foi quebrada em duas partes, dando origem à capacitância C1 e à capacitância C2. Mas quem é a capacitância C1 nesse caso? A capacitância C1 vai ser a soma de CGS, que já estava aqui na entrada, mais o CGD multiplicado por 1 mais GMRO em paralelo com a RL'. Tiago, de onde é que veio esse valor? Então vamos só relembrar uma coisa. Olhando esse circuito na sua banda média, o que eu vou ter? As capacitâncias CGD e CGS vão ser retiradas, né? E aí, quem que vai ser o ganho do nosso circuito nesse caso? VO vai ser igual a menos GM VGS vezes RO em paralelo com
com RL'. Perfeito? Só que quem que é GMS? Se eu não tiver o capacitor C1 aqui na nossa conta, VGS é igual a Vsig'. Né? Então, VO sobre Vsig', que é o ganho desse circuito na banda média, é igual a menos GM-RO em paralelo com RL'. E isso, na nossa definição de Miller, é igual ao ganho K. Beleza? Joia. Então, K está aqui. Agora, a gente viu que o Z1, que é a impedância vista pelo circuito de entrada, né, nessa teoria de Miller, vai ser igual ao Z dividido por 1 menos K. Perfeito? Agora, a gente está querendo fazer essa divisão pensando que a nossa impedância é uma reatância capacitiva. Então, eu tenho aqui 1 sobre S CGD1, né, que é o que eu quero, tem que ser igual a 1 sobre S CGD, que é a impedância que eu tenho, vezes 1 menos K. Beleza? Ora, se a gente for fazer uma comparação, eu tenho então, né, que CGD1 é igual a CGD 1 menos K. Beleza? Então percebam que a capacitância que vem agora para o circuito de gate, source, ele vai ser basicamente isso, o CGD multiplicado por 1 menos K. Só que como K é menos GM-RO em paralelo com RL', isso vai virar CGD, né, multiplicado por 1 mais GM-RO R'. Então isso aqui, no final das contas, é o tal do CGD 1 menos K, que a gente tem no Teorema de Miller. Feita essa explicação agora, só para deixar bem claro de onde é que vem essa equação, eu tenho que a capacitância de entrada do meu circuito agora é CGS mais esse termo aqui, que é a capacitância CGD amplificada, de certa forma, e que a capacitância C2 também sai do Teorema de Miller, vai ser o CGD dividido por 1 menos 1 sobre K, que vai dar essa expressão aqui. O que é interessante, isso aqui normalmente vai dar algo muito próximo de CGD, beleza? Então, por uma conta rápida, poderia fazer essa aproximação. Tudo bem. Da mesma forma, se a gente for olhar agora a impedância equivalente vista para o C1, como o circuito está bem desacoplado agora, e essa é a maravilha do Miller, se eu aterrar a minha entrada, eu vou ver que C1 está enxergando só Rσ'. Então, essa é a resistência Thevenin enxergada. Já para ver a resistência Thevenin do C2, o que eu faço? Eu aterro a minha entrada de novo e eu vou abrir a minha capacitância C1. Né? De uma forma ou de outra, a gente vê que o meu VGS é igual a zero, fazendo com que essa fonte de corrente abra, e aí a única coisa que C2 está enxergando é RO em paralelo com RL'. Beleza? Consequentemente, eu posso calcular agora as constantes de tempo 1 e 2 como sendo C1R1 e C2R2, e a frequência de corte será, então, algo próximo de 1 sobre Τ1 mais Τ2. Beleza? Simples, né? Usando o Teorema de Miller, a conta fica muito simples. Né? No caso do emissor comum, é a mesma coisa. Eu posso agora escrever o nosso circuito. Percebam que eu incluí aqui o Rx, né, nessa conta, ele normalmente aparece. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu posso remodelar esse circuito, só para uma questão de discussão, chegando num circuito um pouco mais simples, né, de forma que, de novo, eu peguei o meu circuito de base e fiz um modelo Thevenin. Né? Então eu encontrei ali um Rsig, que é Rp em paralelo com Rx, mais o paralelo de Rb com Rsig em si, e um RL', que é o paralelo da resistência de carga com a resistência de coletor e a resistência de Early. Beleza? Então percebam que esse é um circuito um pouco mais genérico, né? Eu sempre posso chegar nele. Da mesma forma, eu posso usar o Teorema de Miller e quebrar a capacitância Cmi em duas, né? A metodologia é a mesma, né? Eu calculo qual que é o ganho da banda média. Esse meu ganho vai ser o fator, aquele ganho K, e eu faço que a capacitância na entrada vai ser a capacitância de Miller vezes 1 menos K, então vai ter exatamente esse termo, e a capacitância na saída vai ser Cmi vezes 1 menos 1 sobre K, vai ter esse termo aqui. De novo, normalmente eu vou encontrar o C2 muito próximo do valor de Cmi. Beleza?
Da mesma forma, né, a resistência equivalente vista por C1 ali, que é a composição de Cπ com o Cmi amplificado, vai ser apenas Rsig aqui. E a resistência equivalente vista por C2 será o RL', né? Eu também posso escrever a minha frequência de corte da mesma forma como eu fiz para o MOSFET, né? É a mesma coisa, né? Então percebam que essa análise é bem simples, né, com o termo de Miller. Só que eu vou chamar a atenção uma coisa, que nas próximas aulas vão começar a ficar mais claros. O termo de Miller, ele não é mágico, não. O que ele faz é quebrar uma impedância em duas partes do circuito. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para quais são as tensões que eu estou vendo e como é que eu vou fazer essa quebra, né? E nem sempre ele simplifica o nosso circuito. Isso vai ficar mais claro nas próximas análises. Beleza? Então a gente fica por aqui. Nas próximas aulas a gente vai discutir a frequência de corte superior para diferentes tipos de circuitos. A gente analisou aqui o emissor comum e o fonte comum, mas a gente vai analisar o coletor comum, dreno comum, gate comum, cascode e por aí vai. Beleza? A gente vai fazer uma análise individual para cada um desses circuitos. A gente vai tentar ver, em questões de valores, né, qual tipo de circuito tem maior banda passante. Por que essa definição é importante? Porque quando a gente vai pensar em circuitos multi-estágios, às vezes eu não preciso levantar a frequência de corte superior de todos os estágios do meu circuito. Eu preciso focar naqueles que eu sei a priori que vão dar frequências mais baixas. Por quê? Porque essas frequências podem ser polos dominantes e dominar completamente a resposta em frequência do meu amplificador. Beleza? Mas a gente vai fazer essas definições nas próximas aulas. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.